Olá, eu venho apresentar a minha proposta de plano de aula, né, do plano de aula para os estudantes da EJA, sendo esta disciplina o estágio supervisionado 4, e que para avaliação a proposta será a apresentação do plano de aula. Olá, turma, tudo bem? Como estão vocês? Então, hoje eu vim trazer para vocês o plano de aula que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, como conteúdo, nós vamos trabalhar estratégia de leitura, certo? E esse plano, né, que está sendo aplicado para a turma do 5º ano do ensino fundamental da EJA, sendo essa a proposta de hoje: leitura, tanto compartilhada como oral, como silenciosa, faz parte do trabalho que nós vamos fazer. Então, nós vamos trabalhar juntos hoje a fábula, trabalhando com fábulas. É um gênero textual ao qual nós vamos dar mais ênfase nesta aula de hoje. Porque toda fábula, eu não sei se vocês sabem, mas toda fábula ela termina com uma moral. E essa moral faz alusão ao comportamento humano. Vocês podem perceber que, diante do comportamento das pessoas, sempre se tira alguma coisa boa, algum ensinamento. Então, essas fábulas, o que nós vamos trabalhar hoje, são histórias que sempre trazem como personagem os animais, certo? Mas no final dessas histórias, sempre elas trazem uma moral, ao qual se refere sempre ao caráter humano, ao comportamento da humanidade. Então é isso que a gente vai trabalhar hoje. E alguém de vocês sabe me falar o que é fábula? Vocês costumam ler fábulas? Leem livros, outras espécies de livros, obras, romances? Vocês têm hábitos de ler? O hábito da leitura é super importante, é muito bom que vocês possam praticar a leitura, para que possam ser bons leitores, certo? Então, quais são os objetivos, turma, que nós vamos trabalhar com esse plano de aula? Nós temos como objetivo geral reconhecer os diversos gêneros textuais, porque são diversos, existem vários, né? Hoje nós estamos trabalhando com a fábula, mas existem outros tipos de gêneros textuais, né, na nossa literatura. Então, esse objetivo geral, ele engloba o uso correto da compreensão do texto, né, de que vocês possam fazer a compreensão adequada de cada tipo de texto que vocês estão lendo. Tudo bem? E como objetivo específico, quais nós temos? Nós temos oportunizar momentos frequentes de leitura, tanto oral quanto silenciosa, né? Foi o que eu falei no início. Então, essas leituras, elas dão oportunidade para que vocês possam conhecer o texto que vocês estão lendo, vocês possam conseguir ler silenciosamente e compreender o texto. Então, essa é uma habilidade que a gente pode trabalhar com essa estratégia de leitura. Podemos trabalhar também o estímulo, né? A habilidade da estimulação. Estimular o hábito da leitura é importante. Então, é isso que nós vamos fazer hoje. Fazer esse trabalho com a leitura, né? Estimulando o hábito de vocês lerem, não só hoje, dentro da sala de aula, mas com frequência, para poder identificar os vários tipos de textos e a linguagem ao qual o texto apresenta. Nós também podemos trabalhar
a habilidade do enriquecimento, ou seja, enriquecer a leitura para a aquisição dos conhecimentos linguísticos, né? Desenvolvendo a criatividade, a imaginação, apropriando-se mesmo do personagem enquanto leitor, se colocando dentro da história, dentro daquela leitura, para que vocês consigam criar, imaginar todo o enredo da história. Então, nós vamos agora fazer a leitura. Eu vou ler a leitura, né, com vocês, e depois nós vamos criar um grupo de 2 ou de 5, né? Nós vamos combinar certinho como que a gente vai fazer. E a gente vai fazer esse grupo, né, para poder ler separadamente, cada aluno ler um pedaço da leitura para poder estar mesmo aprimorando esse hábito de ler. Então vamos lá. O julgamento da ovelha, de Monteiro Lobato. Essa é a fábula que a gente está trabalhando, né? Então vamos lá. Um cachorro de maus bofes acusou uma pobre ovelhinha de lhe haver furtado um osso. Para que furtaria eu esse osso? Alegou ela. Se sou herbívora, e um osso para mim vale tanto quanto um pedaço de pau. Não quero saber de nada. Você furtou o osso e vou levá-la aos tribunais. E assim fez. Queixou-se ao gavião penacho e pediu-lhe justiça. O gavião reuniu o tribunal para julgar a causa, sorteando para isso 12 urubus de papo vazio. Comparece a ovelha, fala, defendendo-se muito bem, mas o júri, composto de carnívoros gulosos, não quis saber de nada e deu a sentença. Ou entrega o osso já já, ou condenamos você à morte. A ré tremeu, não havia escapatória. Osso não tinha e não podia, portanto, restituir, mas tinha a vida e ia entregá-la em pagamento do que não furtara. Assim aconteceu. O cachorro sangrou-a, espostejou-a, reservou para si um quarto e dividiu o restante com os juízes famintos, a título de custas. Fábula de Monteiro Lobato. Ou seja, essa é a história da fábula de Monteiro Lobato, o julgamento da ovelha. Então, no final, olha só, vocês podem observar a moral da história. Contra a força não há argumentos. Com efeito, o que se está a entremostrar é que onde reina a força, não há direito justo. Ou seja, não há justiça. Porque a gente conhece aquela frase, né? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Então, se há alguém com poder, certamente o mais fraco perderá na história. Então, isso é que vem mostrar pra gente a moral dessa história. Entenderam? Então, esse é o sentido do texto. É você ler o texto e compreender, né? Conseguir discernir o que traz na história do texto. E vocês podem perceber que esse texto, como todos os outros que se referem às fábulas, elas trazem os personagens, os animais. Entenderam? Então, os animais são os personagens das fábulas. E, contudo, no final dessas histórias, elas trazem uma moral que se refere às características humanas, os comportamentos humanos, não é? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos formar o grupo, vou passar o link para vocês, tá? Dentro da própria sala de aula.
nós vamos passar o link, vocês vão acessar o link para entrar nas salas virtuais, estarem lendo, vocês vão estar lendo esta fábula em voz alta, né? Vamos fazer grupo de 2. Vamos ler em voz alta, cada aluno, cada colega vai ler em voz alta e vai depois discutir o que achou, o que compreendeu. Cada um vai fazer a sua análise sobre o texto, certo? E ao final, o que a gente vai fazer? A gente vai responder questões depois com relação às fábulas. Eu vou estar enviando para vocês no WhatsApp de cada um, vou tomar nota do número de cada um de vocês. Eu vou estar enviando via WhatsApp as questões para que vocês possam responder essas questões sobre fábulas, para que a gente possa estar avaliando vocês, entenderam? Vocês vão fazer um relatório sobre o que entenderam do texto, vão responder quem é o pai da fábula. Vocês vão fazer tudo isso pesquisando na internet, certo? Vão pesquisar e vão trazer para a próxima aula. E essas atividades que vocês vão trazer vão ficar arquivadas no portfólio digital de vocês, porque eu vou criar o portfólio para cada aluno, para que essas atividades fiquem salvas no portfólio digital. Tudo bem? Então é isso. E como sugestão, eu vou deixar para vocês outros títulos de obras para que vocês possam estar lendo em casa ou com o colega, certo? Trocando informações, sugestões, discutindo entre si o que vocês acharam dessas histórias, o que vocês compreenderam desses textos que vocês leram. E sugerir que vocês sempre tenham esses momentos de leitura, tanto oral como compartilhada, como silenciosa, como nós já falamos, certo? Para que vocês possam ter esse hábito frequente de leitura. E eu agradeço por essa oportunidade de estar passando para vocês essa riqueza que é o ato de ler, certo? E quero então deixar os agradecimentos, claro, ao Polo de Vila Velha, que nos tem dado todo o apoio até o momento, e pela oportunidade de poder apresentar mais esse plano de aula, esta última etapa do estágio supervisionado. Obrigada.